No silêncio do meu quarto, madrugada de oração, eu e Deus somos um só, minhas lágrimas no chão. Estou falando com meu Deus em oração. Bom dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Mais um programa Madrugada de Oração. E é sexta-feira e nós devemos estar gratos ao Senhor por mais uma sexta-feira que nos reunimos em torno de sua palavra. Muito obrigado por ser um inscrito deste canal, O Alarido do Rei. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, é bem simples. E você também pode compartilhar nossos vídeos, se é que nós caímos na sua graça e você acha que o que falamos é a verdade. Então compartilhe, porque o mensageiro desta era prega uma mensagem titulada Convencidos e então Preocupados. Uma vez que você se convence da verdade, você fica preocupado com outras pessoas, né? Também creio que foi Charles Spurgeon que disse: se você diz ser um salvo e não está preocupado em salvar outras pessoas, é porque você não é um salvo. Mas graças a Deus, tenho certeza que Deus salvou você e que você só está assistindo nesta manhã abençoada esta mensagem porque você crê que isto é a verdade que nós pregamos. Porque eu sei que se não fosse a verdade, você não estaria ouvindo, né? Olha, que Deus tenha para você um dia abençoado. Que as respostas da sua oração possam chegar muito brevemente. Eu tenho certeza, eu que tenho fé, eu acredito em Deus, e você que também acredita, temos certeza, nós dois, que Deus vai responder. Porque nós não servimos a um Deus morto, mas a um Deus vivo. E eu tenho um ditado que sempre carrego comigo, que é: quem é vivo sempre aparece. Então, se Deus está vivo, Ele vai aparecer, na sua vida. Graças a Deus. Eu tenho uma meditação, eu queria ler segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Pedro está dizendo que os profetas eram luz que alumiava em lugares escuros. Nós encontramos que Adão pecou e ao pecar o mundo caiu em trevas. Quando chega ali em Gênesis 6, está tudo corrompido, como você que é leitor da Bíblia sabe. Os próprios filhos de Deus, que era a linhagem de Adão, viram que as filhas dos homens, a linhagem da serpente. Você que ainda duvida disso, vá lá para Esdra, creio que é o capítulo 9, que ali você ainda encontra Esdra tentando evitar que as duas sementes se misturam. Ali ele tinha uns homens de Israel que se casaram com mulheres cananeias e eles, o profeta Esdra mandou eles deixar aquelas mulheres, e tinha umas que já tinha até filhos com aqueles homens. Eles entregaram suas mulheres e ali ele diz para que não se misture a semente santa com aquela semente, né? Está lá em Esdra, creio, capítulo 9, ali pelo verso 1, 2 e 3, você leia. Essa mistura de semente aconteceu na arca, pois Deus destruiu o mundo no dilúvio, ali em Gênesis 6, e na arca entrou apenas Noé,
que era da linhagem de Adão, os seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. O mensageiro desta era não dá muito estudos, não fala muito sobre como a semente da serpente passou na arca, mas ele dá-nos uma pista dizendo que passou através das mulheres, e ele fala no plural, das mulheres. Então nós podemos ver que, olhando em alguns livros, outros documentos históricos, como o livro do Jubileu e muitos outros, e até mesmo se você fizer uma pesquisa no Google para saber quem era a esposa de Noé, você vai descobrir que a esposa de Noé era cainita. Ele levou ela para a arca. Era irmã de Tubal-Caim, Naamá. Era a esposa de Noé. Você diz, mas, irmão Robson, a Bíblia diz que Deus viu que Noé era justo. Pois é, mas esse justo não quer dizer que seja justo como Jesus foi, porque Jesus sim, não tinha pecado nenhum. Mas Noé tinha, pois a Bíblia chama Ló também de justo Ló. Quem diz isso foi um apóstolo, milhares de anos após Ló. Ele diz que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra e salvou o justo Ló. Mas você sabe que Ló não era tão justo assim. É justo porque dentre os homens daquela época, ainda era o mais justo, como dizemos assim, o menos pior. Quando você não tem escolha, aquele era o menos pior. Mas Ló teve filhos com suas filhas, foi para Sodoma e não ficou no lugar correto que era para estar com Abraão, mas preferiu Sodoma, que era um tipo do mundo, do pecado, por causa de cargo. Então, mas de entre aquele povo sodomita, ele era o mais justo, Era, como dizemos, o menos pior. Noé da mesma forma. Noé tinha suas falhas, se embriagou, caiu dentro da tenda embriagado. E de acordo com os livros históricos, a sua esposa era cainita. Então a questão é que ele não foi salvo por ele ser justo, mas ele foi salvo pela misericórdia e pela obediência. Porque não importa o tamanho do seu pecado. Eu, por exemplo, não sou salvo porque eu sou melhor que qualquer delinquente. Não sou melhor que eles. Nem eu e nem você. Nós somos igual a qualquer pessoa que não conhece a Deus. A diferença é que nós, no dia que ouvimos a palavra, nos rendemos a ela e procuramos seguir. Então é isso que Deus vê. Deus não acha que o irmão Rubens é melhor que qualquer ladrão, que qualquer assassino. Não, para Deus eu sou do mesmo jeito. A diferença é que muitos que são ladrões ou que estão no pecado não querem Deus. E eu quis Deus, procurei Deus. Então é aí que Deus encontrou a justiça de Noé. Ele tinha suas falhas? Tinha. Mas quando Deus diz, faz a arca, tu crê que vai se salvar se fizer a arca? Acredita em mim que vai cair um dilúvio? Ele disse, acredito, e fez a arca. Então Deus salvou ele por isso, não pelas obras, pelos méritos dele. Porque a Bíblia também diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Nem Maria, Não era justa no sentido que nós pensamos. Agora, Jesus sim. Jesus foi o Cordeiro sem pecado, Que Deus olhou para ele e disse, esse é meu filho amado em quem eu tenho o prazer de habitar. Então Noé, Deus diz, achou nele justiça, porque de entre aqueles ali era o menos pior. No entanto, segundo a história, a Bíblia não dá essa informação, apenas cita o nome de Naamá ali em Gênesis 5, na genealogia de Caim. Mas a história, o livro dos Jubileus e outros documentos rabinos, dos rabinos antigos, rabinos judeus, mostra que ele casou-se com ela
e que provavelmente a verdadeira esposa dele, que era da linhagem certa, ela morreu antes do dilúvio. E ele entra já na arca com a Naamá. E eu vou pelo que eu acho, porque existe a questão da licença poética, você tem que entender isso, né? Que é a licença poética. A licença poética é como, por exemplo, um produtor de filme vai fazer um filme, e ali ele vai falar sobre o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que apenas Noé entrou na arca com sua esposa. Mas os criadores do filme têm a licença poética, que é, ou seja, o direito de criar uma narrativa em redor da esposa, mostrar a esposa dele conversando com ele, ou fazendo um carinho nele, o nome dela. Então isso chama-se licença poética, não é que está na Bíblia, mas para que o filme tenha sentido, eles fazem ali ela conversando com alguém, ela abraçando Noé. Isso não está na Bíblia, mas eles colocam, chama-se licença poética. Eu quero entrar por isso aí. Eu vou entrar aqui pela licença poética. Então, já que as tradições rabínicas, o livro de Jubileu, que são livros antigos aí de 700 anos antes de Cristo, dizem que Noé casou-se com Naamá, irmã de Tubal-Caim, e que a verdadeira esposa dele não entrou na arca, mas morreu antes do dilúvio. Então o que se vê provavelmente é que o filho dele, Sem, era o único filho dele com sangue puro. Provavelmente Cã e Jafé levaram também esposas cainitas para dentro da arca. E Sem era filho de Noé com a sua verdadeira esposa. Então ele era de sangue puro. E foi por isso que da linhagem de Sem que veio Abraão. E aí por isso que você encontra lá em Esdra 9. Eu falei ainda agora o versículo, mas agora eu vou ler o versículo para você. Esdra 9 diz assim: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e levitas não se têm separado dos povos dessas terras, segundo as abominações dos cananeus, que eram os filhos de Cã, os heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Agora veja o verso 2. Porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra. Alguém pode me criticar e dizer: não existe a semente santa e a semente má. Meu Deus do céu. Mateus capítulo 13, a partir do verso 38. Duas sementes foram plantadas. Uma, Jesus diz que eram os filhos do reino, e a outra eram os filhos do maligno. Jesus foi quem falou que aquela semente eram os filhos do maligno. Não foi eu. Jesus foi quem falou que a outra semente eram os filhos do reino. Jesus foi quem falou que toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada e jogada fora. Não foi eu, porque eu mesmo pensava que toda planta tinha sido plantada por Deus. Eu não sabia que existem plantas que Deus não plantou. Foi Deus quem falou em Gênesis 3,15 que tem duas sementes. A semente da mulher e a semente da serpente. Foi Deus que disse que a semente da serpente ia ferir o calcanhar da semente da mulher, e a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. E a serpente que a semente da mulher esmagou não foi nenhuma cobra, foi Satanás mesmo. Então aquele sujeito que estava no jardim do Éden, que Deus estava se direcionando a ele, só podia ser Satanás encarnado em algum ser. E o mensageiro desta era diz que é a antiga serpente que passa a rastejar depois da maldição. Isso é outro assunto.
O que é que nós estamos dizendo? Porque as pessoas perguntam, como é então que esta semente passou na arca? Pois já que na arca passou só gente justa. Então nós podemos tomar esses livros históricos não como um cânon sagrado, mas apenas como estudos da história para ter uma ideia, já que a história diz que Naamá era a esposa que Noé levou para a arca. Então nós encontramos que provavelmente Sem era filho de Noé com a sua primeira esposa de sangue puro. Já que lá em Esdras 9, nós encontramos Esdras mandando os homens devolver as esposas que eles tinham casado e dizendo que eles estavam misturando a semente santa com aquela semente má, com os povos daquela terra. Então, bem na arca, a semente genuína, a semente de Adão, passa através de Sem, que era de sangue puro. E o mensageiro desta era teve uma luz quando disse: a semente da serpente passou através das mulheres, sim, a própria esposa de Noé e as suas duas noras, a mulher de Jafé e a mulher de Cã. Porém, Sem e sua esposa provavelmente eram setitas, né? Muito bem. Agora, tomando isso, nós vemos que o mundo ali em Gênesis 6 cai numa completa escuridão. E Noé é um profeta que aparece como luz, porque foi o texto que nós lemos em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. E os profetas foram luz, que iluminaram em lugares escuros. Então, se o mundo é trevas, ninguém quer saber de Deus, como agora mesmo estamos vivendo num mundo parecido com este. Hoje as pessoas não querem saber de Deus, elas brincam com Deus, elas blasfemam de Deus no carnaval, na internet está uma enxurrada de vídeo de pessoas tentando convencer você a não crer mais em Deus, a não ir mais numa igreja, dizendo que você é tolo. Então, nós vemos que o mundo está em trevas e olhamos e vemos para os próprios cristãos mergulhados em trevas, os evangélicos sendo motivo de piada na internet, estão fazendo muitas piadas envolvendo os evangélicos, críticas, zombaria, por causa deles terem, eles mesmos são culpados de não ter levado um evangelho sério para as pessoas. Então as pessoas não acreditam mais. E a Bíblia, e cumpre o que a Bíblia diz, por causa destes a verdade é blasfemada. Porque as pessoas acham o seguinte: não existe Deus, porque as pessoas acreditam que existe Deus quando vê Deus em você. Quando vê a obra de Deus manifestada em você, eles passam a acreditar que existe Deus. Mas quando nós vivemos uma vida de ímpio, uma vida errada, aí as pessoas não acreditam mais que existe Deus. E aí o mundo vai mergulhando numa completa escuridão. E foi o que aconteceu em Gênesis 6. Então, surge Noé, ele era uma luz. Não uma luz literal, mas uma luz que clareou para quem quiser ser salvo, se viesse para debaixo da luz de Noé, então tinha salvação, e era através da mensagem que ele tinha. A mensagem que ele tinha na época era: entre na arca. Depois de Noé, nós temos o mundo se corrompendo de novo com Nimrod, em Gênesis capítulo 11, e logo em seguida, quando está de novo em trevas o mundo, você vê que sempre é a mesma coisa, vai caindo numa completa apostasia, se tornando trevas. Aí aparece Abraão, aí Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, do meio do paganismo, e chama para começar de novo, né? Começar, ali já era uma luz, a luz de Abraão. Quando passa o tempo, vem os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, eles vão para o Egito. Ali tem José, um profeta de Deus, mas José morre, o faraó bom também morre, e eles vão de novo mergulhando numa completa escuridão. 430 anos depois, estava numa situação que precisava de outra luz. Então apareceu Moisés. Moisés, ele traz uma luz, e a mensagem dele era o quê? Sair do Egito e ir para o Monte Sinai, adorar a Deus no Monte Sinai. Eles vão para o Monte Sinai e ali ele traz a lei,
e aquilo foi muito bom. E então, até que chega aquele que Moisés diz, um profeta semelhante a mim. Quando Jesus, antes de Jesus chegar um pouquinho, o último profeta que eles tiveram foi Malaquias. Estavam com 400 anos que Malaquias tinha se ido, e eles estavam vivendo ali na pontinha, no restinho de sua luz. Eles estavam sem profetas há 400 anos. E então ela viu, olhou para Jesus e disse: vejo que tu és profeta. Então chega Jesus, e ele era o dia completo, pois o apóstolo Pedro diz que os profetas eram luzes até que chegasse o dia completo, que é Cristo. E nada é melhor que o dia completo, né? Você pode usar uma lamparina, é muito boa uma lamparina, você pode usar uma lanterna, muito boa noite, você pode ligar uma luz elétrica, muito boa noite, mas nada é como o dia mesmo. Quando o sol chega, não tem nada que seja melhor que ele. Então Jesus chegou na Judéia e a Bíblia diz: a luz veio ao mundo, que era ele, Cristo, o dia completo. Os profetas eram pequenas luzes, mas o dia completo chegou. Mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque a luz mostra os seus erros e os seus defeitos. Então, os judeus rejeitaram o dia completo que chegou. Mataram o Messias, cumprindo o que disse o profeta Daniel, que na metade da 70ª semana de Daniel, o Messias seria cortado, seria morto. Então o Messias é morto e rejeitado. A Bíblia diz: veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas aí diz: mas tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí entra a vez dos gentios. Aí para começar com os gentios, aí começa de novo com os 7 castiçais de ouro. Preste bem atenção nisso, porque você vai ver na internet que os estudiosos chamam aquele candelabro que tinha lá no templo, que era uma haste com 7 canudos, um canudo central com 6 de cada lado, com 7 lâmpadas, que se acendia. Os teólogos estudiosos chamam aquilo de menorá, e eles dão muita interpretação para aquilo, dizendo que aquilo, a interpretação melhor que eu achei deles, é que aquilo representa os 6 dias que Deus fez o mundo, e a haste do meio representa o 7º dia. Que para mim isso também tipifica as 7 eras da igreja, onde ali Deus foi ganhando uma noiva gentílica. Ele fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, aí temos 7 dias totais, e são 7 eras, é a melhor explicação que eu achei. Então, mas na verdade a Bíblia não chama esse candelabro de menorá, chama de candelabro, né? Candelabro. E também de 7 castiçais de ouro. E você indo para Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo João diz assim: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia não chama de menorá, chama de 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Era Cristo depois de ressuscitado, que voltou na forma do ancião de dia, né? Que Daniel capítulo 7 tinha visto isso acontecer. O Filho do Homem, que é o Jesus carne, e ainda o ancião de dia, que é o Jesus Deus. Daniel capítulo 7. Ele diz que viu isso nas nuvens. E quando Jesus é levado ao sinédrio, ele diz para aqueles sacerdotes, que diz para ele: tu é o Filho do Deus vivo, ou seja, tu é o ancião de dia? É a pergunta que se faz. Muito bom você saber isso aqui, porque as pessoas pensam que filho de Deus é igual filho de homem. Por exemplo, filho do irmão Rubens é outro homem, mas filho de Deus não é outro Deus. Filho de Deus é apenas uma outra aparição de Deus na terra. Isso é filho de Deus, não é outro Deus. Como nós, como geramos um filho, geramos outro homem. Deus não gera outro Deus. Deus gera uma outra aparição, uma outra manifestação na terra. Isso é chamado de filho de Deus. E Daniel viu o Filho do Homem, que é o Jesus da linhagem humana. Filho do homem hebraico é Ben Adão, que é filho de Adão. E ainda o ancião de dias, que é o Jesus Deus.
Não um dos deuses, mas Deus mesmo, porque esse ancião de dia é o Logos, que no princípio não era um dos deuses, mas Deus mesmo. Então ele vai no Sinédrio e disse para os sacerdotes que perguntaram para ele: tu é o Filho de Deus? Em outras palavras, tu é o ancião de dia? E ele disse: sou, e de agora em diante vereis o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, dizendo para eles que ia se cumprir o que Daniel viu, o Filho do Homem recebendo de novo o seu poder como Filho de Deus, deixando de ser Filho do Homem, voltando a ser Filho de Deus, que é Logos, que é ancião de dia, posição que ele tinha na eternidade. Ele disse: vocês vão ver isso da agora para frente. E aqui nós encontramos que João vê Jesus já como ancião de dia, cingido pelo peito com um cinto de ouro. E diz assim: no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, mas não era mais Filho do Homem, era Filho de Deus. Só que semelhante, porque o Logos, ele tem um formato de homem. Quando Moisés viu o Logos, que ele disse: deixa eu te ver, Senhor. E Deus passou diante dele, diz que viu como que a costa de um homem. Então é semelhante a filho de homem, filho do homem, mas não é um homem, é filho de Deus, é o Logos. Então no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Veja, era um ancião de dia. Jesus já tinha se tornado ancião de dia. Brancos como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Veja. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, é o mesmo que João vê em Apocalipse 4, na aparência de jaspe sardônica, certo? E ele tinha na sua destra, que quer dizer mão, na sua mão, 7 estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. É o mesmo também de Apocalipse 10, que desce e entrega a João o livrinho, quando na sua força resplandece. Então, quem era ele? Era o dia completo. Os profetas eram luzes que clarearam na escuridão, naquele tempo de trevas, mas Jesus, seu rosto é como o sol, ele é o dia completo, tá bom? Muito bem. Então, quando chega no verso 20, de Apocalipse capítulo 1, no verso 20, diz assim: o anjo diz, o ancião diz para João o que é as 7 estrelas e o que é o candelabro, que os estudiosos chamam de menorá. O anjo diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Ele diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então é o próprio ancião que está interpretando, eu não estou interpretando, o ancião está dizendo. As 7 estrelas são os 7 anjos. A Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores. Uma vez que são espírito, e que um espírito não opera a não ser através de homens, então nós temos 7 anjos que habitaram em 7 homens ao longo do período do candelabro. O candelabro foi a palavra de Deus por 7 eras. Esta luz acendeu, o anjo que estava ali era um anjo, um espírito. Em Paulo, quando ela veio a se apagar, acendeu a luz em Irineu. Quando veio apagar a luz de Irineu, acendeu em Martim. Quando veio apagar de Martim, acendeu em Columba, e assim sucessivamente até a última era. Eu estava voando de São Paulo para Belém, certa vez, há uns 3 anos ou 4 atrás, olhando da janela do avião à noite, eram as 11 horas da noite. Eu olhei quando o avião subiu por cima da cidade de São Paulo, e olhei e vi as ruas de São Paulo, e ali estavam os postes. E achei interessante, lá na altura de 3 quilômetros de altura, de noite, você vê os postes acesos, e debaixo de cada poste tem uma rodela de luz. Aqui tem uma rodela de luz, aí quando vai se apagando, começa outra rodela de luz debaixo de outro poste. E assim a rua fica parecendo um terço, sabe? Os terços que os católicos usam, cheio de bolinha. As ruas ficam à noite olhando lá de cima, igual um terço, só que no lugar da bolinha do terço é um foco de luz,
Ou seja, é onde a luz do poste clareia, mas ele clareia até um certo ângulo. Quando você passa debaixo do poste, você vai debaixo da luz dele. Quando você chega aqui nessa posição, a luz dele começa a acabar e tem um pequeno período de trevas, aí começa a luz do outro poste. Então, quando você olha lá de cima, você vê igual um terço. Creio que você está me entendendo. Foi isso que aconteceu tanto no Velho Testamento com os profetas. Depois de Noé, quando sua luz veio apagando, começa a luz de Abraão. Quando vai apagando Abraão, começa a luz de Moisés e vem vindo, até Malaquias. Quando a luz de Malaquias vai apagando, aparece a luz de João Batista, e quando a luz de João Batista vai apagando, o dia completo chega, que é Cristo. Mas aí, Cristo termina o seu ministério terreno e diz que ele era a luz, mas que os homens rejeitaram a luz. E até diz assim, andai na luz enquanto tem luz. Ele estava prometendo que aquele dia completo que veio na Judéia ia se desvanecer, ia acabar. Andai na luz enquanto tem luz, aproveita, ele disse para os judeus. Os judeus não entenderam isso. Então, o seu ministério terreno termina. E Paulo diz em Hebreus capítulo 1, tendo Deus antigamente falado através dos profetas, ou seja, dado-nos luz através dos profetas, nesses últimos dias falou-nos através de seu Filho, e agora tinha terminado aquela luz do Filho do homem na Judéia, porque os homens rejeitaram e preferiram as trevas, então os judeus ficaram em trevas. Então ele abre o período dos gentios agora com 7 mensageiros, aí vem os postezinhos de novo. Quando a luz de Paulo vai terminando, começa a de Irineu. Quando a de Irineu vai terminando, começa a de Martim. E assim sucessivamente. Né? Então, esta luz clareia até um certo ponto à noite. Mas vai chegar o momento em que a luz dela não dá mais. Aí precisa de outra luz para você ir dali para frente, um tipo perfeito de Mateus capítulo 25, que as 10 virgens, quando saem da casa do pai da moça, que ia casar, na cultura judaica, ela chamou as amigas para esperar o noivo com ela. Então elas tinham que sair ao encontro do noivo, elas saem da casa do pai dela, e aí elas vão atravessar a cidade, quarteirões e mais quarteirões, não tendo luz, naquele tempo, luz elétrica, elas levam a lamparina com óleo, para poder chegar até o noivo, que representa a luz completa, com alguma luz acesa, para caminhar. Isso aí também tipificava essa igreja gentílica sendo ganhada ao longo das eras. Até o dia do arrebatamento, ela precisava de lamparinas, que é os mensageiros. Então esse candelabro, também diz que as 7 estrelas são os 7 anjos, os candelabros são as 7 eras, porque ele se estende esse longo período de, por incrível que pareça, a própria história, os historiadores chamam esse período de Cristo, aí até nós, de idade das trevas. Quer ver? Pergunte no Google. Foi escura literalmente, porque rejeitaram a luz que era Cristo, e o mundo entrou em completa escuridão, e o catolicismo aproveitou que eles estavam no escuros, não podiam ver a verdade, e enganou eles, trazendo a mentira de 3 deuses distintos, a mentira da adoração de Maria, a mentira do Natal, que Jesus nasceu em 25 de dezembro, a mentira da Quaresma, Semana Santa. E então, com Martinho Lutério, começa a clarear mais, né? Porque entra a inteligência, a sabedoria, o conhecimento. E por incrível que pareça, Martinho Lutério, sendo o 5º mensageiro, se você for olhar lá em Isaías 11, verso 2, a 5ª virtude do Espírito de Deus é conhecimento. E o profeta nesta era mostra que Martinho Lutério foi tipificado no um dos animais, eram 4 animais, e ele foi tipificado no homem, que era a sabedoria. Deus usou a sabedoria, a sua teologia, para começar a reforma e tirar a igreja da escuridão. E ali em Isaías 11, 2, fala dos 7 Espíritos de Deus, e o 5º Espírito é exatamente
conhecimento, que é a sabedoria. Mas muito bem, então você compreendeu mais ou menos alguma coisa do que eu quis passar sobre a escuridão através das eras, a era negra. Depois que terminar esse vídeo aqui, vá no Google, digite ali o que foi chamado de Idade das Trevas ou Era Negra. Ali vai dizer que foi o período ali depois do Concílio de Nicéia, do fim do século IV até o século XVIII, a Idade das Trevas. Foi exatamente o que Paulo disse. Eu temo que depois da minha partida lobos devoradores destruirão o rebanho. E também disse em Tessalonicenses 2, ele disse que a apostasia ia vir, o afastamento ia vir, ia se manifestar o homem do pecado, que ia se assentar no trono, no templo de Deus. O templo de Deus é o povo, é a igreja, querendo parecer Deus. Ele ia se estabelecer na igreja através das eras, querendo parecer Deus. E ele ia trazer trevas, irmão, trevas, a ponto que a Bíblia diz, o meu povo erra por falta de conhecimento. A ponto que quando ele dizia para a viúva, o fazendeiro morria, deixava toda a sua fazenda para sua viúva e para os seus filhos, esse trevas, que eu vou chamar ele de trevas, ia com a viúva e dizia, olha, nós falamos com a alma do seu marido que está no purgatório, e ele disse que se você não der os bens dele, que ficou tudo para a igreja, ele vai perecer no purgatório. E então a viúva acreditava, coitada, não tinha Bíblia para ler, só o sacerdote podia ler, falta de conhecimento, a viúva entregava tudo e ficava passando fome. Foi aí que a igreja se enriqueceu. Isso é só um dos casos. Tinha muitos outros, terrivelmente, né? E assim ela se enriqueceu, e assim ela cresceu, e ela tomou o império. E a Bíblia diz que foi dado poder a ela para fazer guerra aos santos e vencer. Mas meu irmão e minha irmã, agora que temos luz, o dia apareceu de novo, nesses últimos dias, em São Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem, que disse Malaquias capítulo 14, a partir do verso 6, no fim da tarde haverá luz. No fim da tarde, aqui estamos, nesse tempo, por isso que você está ouvindo essa mensagem. Isso aqui é a luz que voltou. Você só fica em trevas se você quiser, mas agora está clareando. Está ou não está? Você começou a entender alguma coisa com essa mensagem nessa manhã? Pois é, sabe por que você começou a entender? Porque quem está com luz não fica conjecturando. Você entra numa casa escura, se não tem luz, você diz, eu acho que deve ter um sofá aqui, eu acho que deve ter uma estante aqui. Mas isso você está conjecturando, dizendo eu acho, porque está escuro, você não tem certeza. Mas quando alguém acende a luz, você não fica dizendo eu acho. Não, você tem certeza, aqui tem um sofá, aqui tem uma estante, né? Porque a luz da palavra chegou. Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. Então as pessoas ficam sempre, eu acho, eu sei que a Bíblia diz que é tal coisa assim, mas eu acho que não é assim, só porque não tem luz. Deixa a luz clarear e você vai parar com eu acho e vai dizer, não tem que eu achar nada não. É isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Amém? Que Deus te abençoe. Você não ficou chateado com a pregação? Se não ficou, é um bom sinal. Se não ficou, é um bom sinal, porque quem é de Deus gosta das coisas de Deus. E se você gostou, como dizia o meu saudoso pai, o pastor Moura, que pregou o Evangelho por 50 anos e, inclusive, faleceu como um pregador desta mensagem. Ele dizia sempre no fim do culto para as pessoas que assistiam, vocês gostaram do culto? Eles diziam amém. E ele dizia, quem gosta faz o quê? Ele dizia, volta de novo, né? Se você gostou, então terça-feira, às 5 da manhã, você estará me esperando aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Compartilhe esse vídeo se você gostou, amém? Dê o seu like, a palavra like em inglês significa gostar. Que Deus possa te abençoar. Oremos. Pai Celestial, Senhor, eu tenho certeza que isso que eu falei é a verdade. E nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Humildemente falando, Senhor,
Eu defendo essa verdade. Creio neste mensageiro. Creio de todo o coração, Senhor, pois não há dúvida que não há nada, nem antes e nem depois, que se possa dizer, pelo menos depois de Cristo até nós, que houve algo mais verdadeiro do que esta mensagem que surgiu em Kentucky, Indiana, em 1909, naquele pequeno instrumento de Deus que pregou aqueles sermões, e hoje nós podemos pegar suas fitas, ouvir ou ler os seus panfletos e depois comparar com as Sagradas Escrituras e verificando o que está exatamente batendo com a palavra, então poder vir aqui e dizer para o povo: siga esta verdade, siga este mensageiro, pois ele teve o Espírito Santo quando estava na terra. E se ele teve, sua mensagem tem, porque o homem morre, mas sua mensagem não morre. Então, Senhor, eu oro por essas pessoas, que eles possam ser abençoados nesta manhã, aqueles que ouviram de bom grado, aqueles que rejubilaram, seja lá quem for, aqueles que têm apoiado este ministério, tenho recebido ajuda, sou grato por isso. Muitos deles nem querem que eu cite o nome deles. Isso é humildade, Senhor. Mas Tu sabe quem é aqueles que têm ajudado este ministério. Abençoe cada um deles, abençoe os que não podem ajudar, abençoe os que ajudam com compartilhamento, com like, com sua visualização. Abençoe todos, porque sei que Tu não faz acepção de pessoa. Cura os enfermos nessa manhã, abre as portas para o que está sem saída, mostra para ele uma luz no fim do túnel, dá emprego aos desempregados, dá esperança aos que estão com doença incurável, mostra o caminho e a cura. Eu tenho certeza, meu Deus, que Tu farás isso, pois Tu és misericordioso. Abençoe essas pessoas que são acompanhantes do programa Madrugada de Oração. E aqueles que ainda não descobriram isso, que possam descobrir. Pois assim pedimos no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Tenha um bom dia.